Fala, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo. Estamos aí para mais uma aula de Química do terceiro ano, tá? Do EAD. Então, bora começar. Pega a sua apostila 4, né? Põe lá no módulo 16 da frente 1, para a gente poder começar. Vamos lá? Bom, gente, nesse módulo, nós vamos estudar curvas de solubilidade e solubilidade dos gases em líquidos, tá? Só que antes de mais nada, calma, tá? Não assusta com esse nome. Parece ser um negócio difícil, mas você vai ver que não é nada demais, tá? Vamos começar então? Belezinha. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre as curvas de solubilidade. E aí ele já coloca logo uma definição aí para matar, já para ficar na boa, né? É a curva obtida por meio do gráfico da solubilidade em função da temperatura, tá? Vamos lá, uma coisa de cada vez. Como que a gente monta uma curva de solubilidade? Primeiro, você vai precisar de um gráfico. Segundo, você vai precisar de um líquido. Terceiro, você vai precisar de uma substância para dissolver esse líquido. Em terceiro lugar, um cronômetro. E em quarto, e por fim, um termômetro. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, né, é começar a dissolver, né, é jogar essa substância na água. Depois que você faz isso, né, você vai aquecer essa substância, né, e marcar o tempo, por que não? Né? O cronômetro é desnecessário, mas é bom ter. Né? À esquerda, você tem a barra que representa a solubilidade, à direita, a barra do temperatura. Tá? Conforme você muda a temperatura dessa solução, a solubilidade dessa solução pode aumentar ou diminuir. Como isso? Eu explico. Dependendo da substância, conforme você aumenta a temperatura, você consegue colocar uma quantidade maior ou menor, tá, dela dentro de um determinado líquido. Normalmente usamos a água, tá? E com isso a gente consegue padronizar. Então a gente já sabe, por exemplo, quanto de cloreto de potássio é solúvel a, sei lá, 50 graus na água, né? E essa curva vai mostrar o que para a gente? Vai mostrar esses dados. Então, eu consigo comparar a solubilidade com a temperatura e saber quanto que eu posso colocar naquela água a determinada temperatura. Se eu passo disso, o que que eu tenho? Uma solução saturada, na verdade super saturada, porque você vai ter um depósito embaixo. Se eu, tá, coloco a quantidade exata, saturada. E se eu coloco menos que o limite, eu tenho uma solução ainda não saturada ou insaturada. Só que detalhe, tá, gente? O normal, tá? Na maioria dos casos, quando a gente aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Mas tem alguns casos, né? Que é o caso do cloreto de lítio. Você consegue ver aqui que, tá? A solubilidade diminui conforme a temperatura aumenta. Olha que interessante. Mas não é o caso do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. No caso dele, a temperatura ajuda na solubilidade. Mas se você olhar bem, a curva, né, dele é muito menor que a do cloreto de potássio. Portanto, né, eu posso dizer que não existe um padrão. Cada substância vai ter uma propriedade na solubilidade diferente, tá? Então não dá para a gente padronizar. Tem que olhar o gráfico e pronto, acabou. Bom, agora nós vamos falar sobre a solubilidade dos gases em líquidos, tá? Aqui eu já adianto que a gente pode dizer que talvez exista um padrão. Vamos lá, tá? Primeira coisa, de novo, ele já coloca logo uma definição. A solubilidade de um gás em um líquido diminui com o aumento da temperatura. Olha só, padrão, tá? Aqui é mais legal, aqui é mais tranquilo. Aqui eu posso sempre dizer isso. Então, olha só, ele deu o exemplo do oxigênio. O oxigênio na água diminui conforme a temperatura aumenta. Quer ver um exemplo legal? Faz um teste. Pega um refri, né? Quente. Deixa ele 5 minutos. Põe num copo, né? Lógico, não vai fazer isso com a garrafa toda. Põe num copo
e deixa ele lá 5 minutos em cima da mesa. Toma ele pra você ver como é que vai estar. Tá sem gás, praticamente. Agora pega um refri, põe naqueles copos Stanley, né, bonitão, e deixa lá. O copo Stanley, o copo térmico, vai manter a temperatura geladinha, né? Você vai ver que quando você for tomar, ainda vai ter gás. Por quê? Porque o copo que estava com refri quente, né? Ele vai perder todo o gás rapidinho, porque a temperatura é mais alta. E esse gás vai, ó, se mandar, né? Agora, o copo que estava lá térmico, geladinho, o gás tem mais dificuldade de sair do líquido e fica lá por um período de tempo maior, tá? Depois disso, nós temos um outro quadrinho importante. Em temperatura constante, a solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão do gás acima do líquido. Então vamos lá. Outro exemplo. Vai lá, pega de novo o refri. Pega um refri fechado. A garrafa vem dura, que nem pedra. Por quê? Porque tem pressão ali dentro. Se eu não coloco pressão, todo líquido, todo gás que está naquele líquido vai ocupar aquele espaço da garrafa que está sem gás. Então, quando você abriu lá o refri, né? Aí beleza, se serviu, aí vai abrir um espaço na garrafa, né? O que que você faz? Você fecha, põe na geladeira. Por que que o refri perde um pouco do gás depois? Porque todo aquele espaço que antes estava ocupado por uma pressão, né, por outro gás, pelo próprio gás, ele vai sendo preenchido novamente. Mas com que gás? Um gás que estava dentro do refri. Então, por isso que o refri, no seu na sua concentração máxima de gás, é sempre quando você abre. Depois ele sempre vai perder o gás. E isso nem sempre está diretamente relacionado com o fato de você fechar ou não direito a garrafa. Lógico, se você não fechar direito, ele perde mais ainda. Mas se você mantê-lo extremamente muito bem fechado, ele ainda assim vai perder gás. Por quê? Porque o gás vai ocupar aquele espaço novo que foi aberto quando você tomou o refrigerante, certo? É, Aí ele manda observar o gráfico aqui. Você tem a variação do gás. Conforme a pressão aumenta, mais gás você consegue dissolver. Por que isso? Gente, isso é lógico. O gás ele sempre vai querer sair do líquido. Se você bota uma pressão, uma força empurrando ele para baixo, é claro que vai caber mais. E é assim que funciona o refrigerante, por exemplo, água com gás, né? E qualquer outro tipo de bebida gasosa que a gente possa ingerir. Tudo bem? Gente, eu sei que é curto, mas hoje é isso. Dá uma olhadinha aqui, ó. Opa, sem spoiler da resposta, né? Então o módulo 16 é curtinho. Então aproveita que tá tranquilo, pega lá sua apostila, faz o módulo 16, deixa resolvidinho. Se tiver dúvida, terça-feira nós estamos aí. Traz a sua dúvida. Se não tem dúvida, maravilha. Traz que eu visto e a gente marca lá o seu pontinho da lição resolvida. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.